Nós estamos aqui com o nosso segundo época do podcast do ACC. Eu sou a aluna Eliane, de 7º ano, ela é a aluna Kailane, do 8º, e essa aqui é a aluna Estela Vitória, do 9º, e nós iremos entrevistar ela. Bom, então a gente vai falar um pouquinho aqui, que pra quem não sabe eu desenho, inclusive me sigam no Instagram, @estelavit_costa, pra me acompanhar um pouco mais. Então a gente vai falar um pouco sobre como eu comecei, quais são as minhas inspirações e tudo mais. Então se vocês quiserem saber um pouco mais a fundo sobre mim, é só continuarem assistindo esse vídeo. Então, vem com a gente. Como você começou a desenhar? Bom, desde criança eu sempre fui muito ligada à arte de diversos aspectos, então ao desenho, à pintura, ao canto. Sempre gostei muito disso, mas eu comecei mais a focar nessa área do desenho, mais ou menos com uns 7, 8 anos foi que eu realmente comecei mais a praticar. Mas eu comecei a pesquisar mais sobre o assunto, me interessar talvez no futuro, procurar uma profissão. Mais ou menos com uns 10, 11 anos foi que eu realmente me interessei. Eu quero seguir com o desenho como profissão. Tu tem alguma inspiração assim de pintor, desenhista? Eu sigo muito como minha inspiração é Van Gogh, que eu acho que é um artista incrível, que foi muito além da época dele. A forma como ele transmitia a emoção através das artes deles é incrível, a paleta de cores, eu acho muito incrível. Também Michelangelo, eu acho as obras dele incríveis. Monet também, eu acho simplesmente incrível as obras deles. E no mundo atual, eu sigo vários artistas incríveis no Instagram que eles são muito bons. E uma pessoa que me ajudou muito no começo foi o Padua Bastos, que ele tem um canal que é Artesia Brasil. Eu seguia muito os tutoriais dele em 2017, 2018 e foi um youtuber que me ajudou muito a dizer, não, eu vou começar a desenhar. Então eu ia no YouTube, pegava uma folha, fazia os rabiscos seguindo os tutoriais. E para começar no desenho realista foi Elis Ferreira, que é uma youtuber que cresceu ano passado, que os desenhos dela são incríveis e ela posta vários tutoriais ajudando a desenhar, a pintar. Então foi uma inspiração para mim também, para começar a me aprimorar nesse desenho realista. Por falar em desenho realista, tu leva em média quanto tempo pra fazer um desenho assim? Bom, é porque também eu procrastino um pouquinho, então às vezes eu começo um desenho agora, eu vou continuar depois de 1, 2 semanas. Mas geralmente quando eu pego realmente no desenho, às vezes pra fazer, sei lá, pintar só um olho, eu levo mais 1 hora. É porque só o esboço, dependendo de quão trabalhoso for a referência, eu levo umas 3, 4 horas só pra fazer um esboço. Então pra pintar, às vezes eu demoro uns 3, 4 dias se realmente pegar pesado. Mas como, né, não somos perfeitos, eu procrastino um pouquinho, aí às vezes eu demoro 1 mês, 2 meses pra terminar, umas 2 semanas, mas geralmente é mais esse tempo assim. Por isso que eu nem tento. Você pode mostrar o desenho pra gente na lista? Tem vários aqui, é por conta que esse ano colégio, pandemia, acabou, né, dando toda essa confusão. Mas um desenho que eu gosto muito é esse aqui, de Anne with the Knee, que é uma série da Netflix e é uma das minhas séries favoritas. E até hoje eu fico chocada com quanto a realista ficou parecido com a foto, porque às vezes eu olho e faço, meu Deus, foi eu que fiz isso. Tem vários. Tem esse aqui também por conta que eu tô tentando focar não só no realista, mas no meu próprio estilo de traço, né, na minha própria identidade. Que as pessoas olharem no desenho meu, é de Estela, só pelo traço. Eu acho essa identidade visual dos artistas muito incrível. E esse é um dos desenhos no meu estilo de traço mais recente que eu fiz. E eu acho ele muito fofo, muito incrível. A paleta de cores, como ficou, eu acho simplesmente incrível. Eu vejo que tu desenha muito no papel. Tu já testaste fazer no digital? Já, mas eu ainda estou pegando um pouco a prática, mas realmente a minha paixão sempre foi desenhar no papel, no tradicional, com lápis, a borracha na mão. Mas eu também estou tentando me aprimorar, né, porque estamos chegando no futuro e o digital está tomando, então a gente tem que seguir o rumo. Então eu estou tentando, né, fazer desenhos um pouco mais digitais, mas eu ainda estou no processo, mas realmente o meu foco é mais desenhos no tradicional. Tem esse aqui também, né, que como eu fiz ainda, não podia deixar de fazer o Gilbert, né, que também é de Anne with the Knee, e também eu amo esse desenho, eu acho incrível. O brilho. E
esse aqui também eu fiz, né, que foi a celebridade do Perfeita. ano, BBB, Juliette. Não podia deixar de fazer, né, que foi uma das maiores explosões de celebridades do Brasil esse ano, que foi Juliette, que, enfim, explodiu no BBB e na época tava muito hype e na imagem dela eu fiz, tá, vou fazer um desenho. E eu também tava torcendo pra ela no BBB, então fiz. Demorou quanto tempo? O dela, em média, eu acho que eu demorei mais de 2 semanas pra fazer. Porque na pele eu não demorei tanto, eu demorei mais no cabelo e no chapéu, porque são muitos detalhes, aí tem que fazer e tudo mais. Então eu demorei mais nesse sentido. Tá passada aí? Nossa, assim, o brilho do cabelo, tudo diferente. Esse desenho aqui é um dos meus favoritos que eu fiz, de Sabrina Ribeiro, Ai, gente, minha que prima. eu fiz ano passado. E eu acho incrível esse desenho. Eu vi essa foto que ela fez com o Alisson num ensaio que teve. E eu fiz, cara, essa foto tá incrível, eu preciso desenhar Ela essa viu? foto. Ela viu, inclusive, comentou, repostou. Ela e Alisson repostaram, então assim, eu fiquei muito feliz. E é um dos desenhos que eu mais gosto também, por conta que eu não sou muito acostumada a fazer esse jogo de luz colorida, sempre é mais com tons de pele normal. Então eu vi essa referência, eu fiz um desafio, vou testar umas coisas novas, uma técnica diferente. Então eu gostei muito da forma como ficou o brilho do cabelo, a textura da pele. E é um dos meus desenhos favoritos também. Com a cara dela. Já testasse pintura, fazer uma pintura assim? Pintura em tela eu tenho muita vontade de aprender a fazer, porém eu não tenho lá muita coordenação motora. Mas eu tenho muita vontade de aprender a pintar em tela, em tinta óleo. Eu tenho muita vontade de pintar com giz pastel oleoso, que eu acho incrível quem pinta com giz pastel oleoso. Não tenho muita coordenação motora para Sabia pintar. nem que existia. Pra pintar com giz pastel oleoso, mas eu acho incrível quem faz. Inclusive tem um artista no TikTok que eu sigo, que ele é um gringo, que ele faz umas pinturas como se fosse com carvão. Que eu acho a forma como ele transmite um sentimento. No momento eu não estou lembrando o nome dele, mas as artes dele são incríveis. E eu acho muito incrível quem pinta. Eu tenho muita vontade de testar esses materiais diferentes, assim, testar um carvão, um giz, pastel oleoso, umas coisas assim mais diferentes, eu acho incrível. Tem esse aqui também que eu fiz no começo do ano, de Ariana Grande, que eu demorei demais nesse cabelo. Porque olha o cabelo também, hein? Eu demorei muito. Formatinho de trança, gente. Eu demorei muito no cabelo e na pele, então foi algo assim que eu senti um pouquinho de dificuldade, mas também é um dos meus desenhos favoritos. E eu faço, né, esses desenhos com tom de pele normal, mas eu também tenho um amor por desenho preto e branco, desenho com grafite. Eu acho incrível o que faz. Esse aqui foi um dos últimos que eu postei. E eu vi essa referência no Pinterest, que é um lugar também que eu procuro muita inspiração, que é o Pinterest, tem várias inspirações, vários artistas postam lá, então sempre que eu tô com um pouquinho de bloqueio criativo, porque essa é uma das consequências, que às vezes você fica tentando puxar alguma ideia da sua cabeça e não vai, aí eu faço o quê? Vou no Instagram, vou no Pinterest procurar referência pra fazer. Minha filha gastou pouquinho, não foi? Então, é uma das minhas paixões também, o desenho grafite. Ainda estou aprendendo a manusear um pouquinho, mas é uma das minhas paixões. E esse também é um dos meus desenhos favoritos. E eu acho incrível. Você citou TikTok. Tu visse aqueles vídeos que viralizaram, tipo desenho com comida, que ele fazia... Sim, já vi. Aham. Nunca testei, mas eu já vi, eu achei a ideia incrível. Tenho muita vontade de testar, mas eu ainda não testei. Esse desenho aqui é um bem antigo, é de 2019 e é do Harry Potter. Nunca assisti o livro e nunca vi os filmes, porém amo a estética do filme e da história. E eu desenhei, eu peguei a referência no Pinterest de um esboço que fizeram e eu fiz, cara, eu tenho que fazer. Quando quiser me desenhar, pode desenhar, viu? Eu envio uma foto, olha. Aqui a gente pode ver a tua evolução também. Eu evolui 2019 muito. pra aqui 2020. Olha. Perfeito. Eu evolui muito. Se você olhar os meus desenhos realistas de agosto do ano passado para agora, eu fico, meu Deus. Pretende levar isso além ou seguir outra profissão? Quando era criança, eu pensava em seguir várias profissões diferentes, que geralmente criança, cada hora pensa em seguir uma coisa diferente. Mas no momento eu pretendo viver e trabalhar da arte, que é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que me deixa feliz. E eu sigo isso na minha vida, que não adianta você trabalhar numa coisa em que você não se sente bem, não se sente confortável, porque você vai trabalhar com aquilo pro resto da vida, né? Então eu quero seguir isso. Eu pretendo
fazer faculdade de artes visuais, que engloba vários aspectos da arte, então engloba pintura, escultura, desenho, fotografia, que é uma coisa também que eu gosto de fotografar, então às vezes eu me pego fotografando áreas aleatórias na minha casa e editando para postar, porque eu acho que fica uma estética bonita, mas eu pretendo fazer artes visuais por conta que engloba várias áreas. Um exemplo, eu posso um dia, sei lá, trabalhar numa galeria de artes. Eu posso ter a minha própria galeria de artes fazendo essa faculdade. Quando tiver famosa, vou dizer, ó, falei com essa menina aí. Falei. Então, é uma faculdade que engloba várias áreas e que eu me identifico. Então, é uma faculdade que eu pretendo fazer. Tem na Federal de Pernambuco, mas também uma das minhas maiores vontades é, quem sabe, cursar um curso fora do país, por conta que, infelizmente, a arte aqui no nosso Brasil não é tão valorizada assim. Muitas vezes, tu vai trabalhar com desenho, não vai ganhar tanto, não é tão valorizada. Então, muitos artistas daqui do Brasil procuram ir para fora do país, fazer um curso se especializar, porque lá acaba tendo muito mais valorização e depois eles vêm para cá já um pouco maiores para ter essa imagem maior. Então, para artistas pequenos, aqui no Brasil, iniciar, principalmente para gente que mora em cidade pequena, não tem tanta coisa, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, eu pretendo, se for da vontade de Deus, pretendo fazer um curso fora do país, sei lá, quem sabe estudar no Instituto de Artes de Chicago, que eu acho incrível, em Londres também, a Escola de Artes de Londres eu acho incrível, a Escola de Belas Artes de Paris, que é simplesmente incrível a estrutura de lá. Mas, por enquanto, pretendo ficar por aqui no Brasil, mas se for da vontade de Deus, eu pegar um aviãozinho e pra lá a gente vai. Tem esse aqui também que é da Diaba, do Now United. Não sei se alguns conhecem, mas é do Now United. Eu comecei logo quando eu comecei a fazer desenho realista. Então eu olho hoje a evolução que eu tive, principalmente com pele negra, eu faço, meu Deus, eu evolui muito. Porque se você olhar a textura aqui já está um pouco mais reta e nesses desenhos agora você já consegue ter uma visão mais de sombreamento, profundidade. Então é algo que eu estou tentando buscar mais. Então de longe você percebe a evolução que teve. Principalmente dos desenhos, eu acho que de agosto de 2020 para o final do ano. De 2020 para o início de 2021, você vê o quanto que eu evolui. E tem hora que eu fico olhando, meu Deus. Esse aqui, inclusive, é um dos desenhos favoritos de Edivaldo, que ele já me pediu várias vezes para mostrar cada bilhares. E eu fiz ano passado, há exatamente um ano e pouquinho. E tem hora que eu olho e faço, meu Deus, eu me dei muito. O estilo do traço, a pintura evoluiu e eu faço, meu Deus. Vai passar muito tempo nesse desenho? Esse desenho, eu acho que eu demorei o quê? Uma semana, mais 2. Por conta que, eu gastei também muito lápis preto, porque tem o detalhe do cabelo, da roupa, da unha, e uso preto nas áreas de sombreamento da pele. Então, geralmente, quando você usa o lápis de cor, você sempre usa muito o rosa claro, né, que é o salmão, o marrom e o preto. São as cores que você mais usa e que acaba mais rápido. E para nós, artistas próprios, às vezes, é um pouco difícil, porque a gente às vezes tem que comprar uma caixa de lápis enorme de um lápis só. Então a pobreza reina aqui, mas a gente segue na luta. Tu gasta... Eu esqueci. Continue. Esse desenho aqui foi um dos anos que eu fiz esse ano e foi um que repercutiu bastante, que eu fiz do Luca. E repercutiu bastante, eu não imaginava que ia repercutir tanto. Ficou todinho a capa. Eu postei um Reels no Instagram e pegou mais de 2.000 visualizações, então eu fiquei, meu Deus, quanta visualização! E teve gente que fez, meu Deus, parece que tu imprimisse na impressora de tão parecido que tá. Eu fiz não, gente, eu fiz. Eu demorei, acho que uns 2 meses, porque eu fiquei procrastinando, que tinha muito detalhe. Eu fiz não, daqui a pouco eu faço. Aí quando eu vi, já passava mais de um mês, eu falei, meu Deus, eu preciso continuar esse desenho pra poder continuar os outros, que senão eu tenho essa mania que eu começo o desenho, aí eu paro. Aí quando eu começo outro, aí eu deixo outro também. Quando eu vejo, já tem uns 5, 10 desenhos não terminados. Então eu tento dar essa adiantada. Esse desenho do Luca também foi um dos que eu mais vi desse ano, a minha evolução com pintura. E esse detalhe em branco que eu fiz aqui embaixo foi corretivo. Eu peguei o lápis assim, fui fazendo. Mas eu acho que esse aqui foi um dos desenhos que você olha e pensa, nossa, evoluiu. Você realmente vê a evolução da pintura. Isso aqui é
2021. Então, em 2 anos, praticando, estudando, porque uma das coisas que vai fazer tu evoluir a desenhar é tu estar sempre treinando. Mesmo que não seja realmente um desenho pá, mas tá sempre rabiscando alguma coisa. Às vezes eu tô do nada, às vezes sim, sem nada pra fazer, eu faço, vou rabiscar uma coisa aleatória. Inclusive no meu livro da escola tem várias coisas rabiscadas, que às vezes eu tô assim, que às vezes eu não consigo ficar muito tempo sem fazer muita coisa, eu não consigo prestar atenção muito numa coisa só, então eu preciso focar minha mente em outra coisa. Eu pego, eu fico rabiscando no meu caderno, meu livro é tudo rabiscado. Enfim. Passa direto, né, Edivaldo, na tua matéria? Então presta atenção aí, gente. Se liga, hein? Dá umas dicas aí pra tipo, quem começar nesse nicho de desenho. Como eu disse, é sempre estar treinando. No começo eu exigia muito por conta que eu sou um pouquinho perfeccionista, então eu via desenhos de gente que treinava muito tempo para fazer aqueles desenhos bem realistas que você via, meu Deus, parece uma foto. Eu dizia, meu Deus, eu quero fazer assim, mas eu mal fazia fazer um palito, um desenho de boneco de palito direito. Eu ficava frustrada, eu faço não, eu quero fazer assim. Aí quando eu não conseguia, eu ficava frustrada, eu faço não vou mais fazer. Mas minha mãe sempre me ajudou, fez não, tenta, faz assim. Então minha mãe sempre foi uma das minhas maiores incentivadoras. Eu acho que foi isso, uma das coisas que não me fizeram desistir. Também dos meus amigos sempre faziam, não, faz não sei o quê. E na época, antes de eu vir pra cá, meus amigos faziam, não, faz um desenho pra mim e tal. Na escola, em artes também eu fazia. Então eu acho que isso foi uma das coisas que não me fizeram desistir. É sempre, mesmo que tu não faça tipo um desenho tipo, nossa, super realista, tipo esse do Luca, mas vai treinando, vai fazendo os rabiscos assim, vai procurando um tutorial no YouTube se tu não tem condição de fazer um curso. Procura no YouTube tutorial, porque tem vários tutoriais de artistas que fazem tutorial. E procura fazer coisas separadas, entendeu? Se tu tem dificuldade, um exemplo, para desenhar olho, procura vários tutoriais de como desenhar olho, vai desenhando vários olhos. Tutorial para desenhar mão, que essa é uma das coisas que os desenhistas mais têm dificuldade, desenhar mão e pé. É horrível desenhar mão e pé, então por isso que nos meus desenhos eu quase nunca faço mão. O meu é 5 palitinhos, assim na mão. Eu quase nunca faço mão, geralmente é do rosto pra cima, quase nunca faço desenho de corpo inteiro. Inclusive eu preciso treinar um pouco mais a anatomia, a desenhar corpo, mão e pé. Então é uma coisa que, cara, se tu sente dificuldade, vai treinando, vai procurando tutorial. No Pinterest também tem várias referências de, se tu pesquisar um exemplo, referência de mão, tem várias lá, aí tu vai treinando, cara. É mais ou menos isso. O negócio é não desistir, sempre ir tentando, não ficar se cobrando tanto, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito. Eu demorei bastante por conta que cada um tem seu tempo mesmo, cada um faz de um jeito, cada um é diferente, a cabeça funciona de um jeito diferente. O segredo é ir testando, não é porque em 1 ano eu tive esse tamanho de evolução que tu não vai ter, sabe? Então, o negócio é você ir testando, descobrindo jeitos, técnicas diferentes, porque cada artista tem seu jeito de fazer, não existe essa regra mais certa de fazer certas coisas, é mais um desenho realista, mas quando é um desenho no teu próprio estilo, no teu próprio traço, tu que vai escolher. Então, se não deu certo, deu certo para um artista, não deu certo para tu, cara, procura um jeito que vai dar certo pra tu. Por conta que pra uma pessoa pode funcionar, mas pra mim pode não funcionar. Assim como pode funcionar pra mim, mas pode não funcionar pra você. Então, o segredo é você ir testando técnicas, jeitos diferentes de fazer, pra ver o seu estilo mesmo e cada um vai fazendo. Antigamente, eu sempre fui uma criança que fui sempre apaixonada por Disney. Então, eu sempre me inspirei muito nas princesas. Então, se você observar a maioria dos desenhos do meu estilo, sempre tem essa coisa dos olhos muito marcantes. Olhos, eu geralmente procuro fazer olhos bem marcantes, então, com cores bem chamativas para buscar bastante atenção no olho. Então, às vezes eu faço um olho azul, um olho verde bem chamativo para buscar realmente essa atenção, fazer os olhos um pouco maiores, que eu acho lindo o desenho, o olho um pouco maior. Então, essas coisas mais delicadinhas, o rosto um pouquinho mais redondo, o olho um pouco maior. Então, essas inspirações da Disney eu busco trazer um pouco no meu estilo. Então, dessa coisa um pouco mais fofinha, coisas mais arredondadas. Então, eu estou tentando ainda fazer isso no meu estilo. Tem esse aqui também, inclusive, que eu esqueci de mostrar, da Olivia Rodrigo, que eu fiz. Teve gente, meus amigos fizeram, meu Deus, é a capa do álbum dela. Inclusive, o que eu mais demorei foi o cabelo e essas figurinhas.
Acho que eu demorei uma semana só nessas figuras. Uma semana só nessas figurinhas. Que teve que ir pintando, escolhendo cor. Aí, geralmente, quando a pessoa tem a própria caneta branca, fica um pouco mais fácil. Mas como não tem, a gente faz o quê? Improvisa, né? Que o brasileiro, a gente vive nas bases das gambiarras. Eu fiz o quê? Vou pegar o corretivo. Então, fui fazendo detalhe por detalhe no corretivo, desenhando, contornando. E saiu. Até eu me surpreendi com o resultado, porque eu fiquei, meu Deus, eu que fiz. E tem hora que eu fico olhando meus desenhos e eu faço, meu Deus, eu realmente fiz isso? É sério que eu faço isso? Mas enfim. Já tentaste desenhar? Já uma vez, eu acho que foi em 2019, mas meu traço, meu estilo de desenho mudou muito. Tem desenhos meus que na época eu achava, meu Deus, eu arrasei, tá lindo, perfeito. Hoje em dia eu olho e faço, meu Deus, um olho tá maior que o outro, o rosto tá desproporcional, mas é isso. Com o tempo você vai aperfeiçoando, vai deixando um pouquinho mais proporcional, o olho... Até hoje, uma coisa que eu tenho dificuldade é deixar o olho mais ou menos no mesmo tamanho. Sempre sai um maior que o outro. Mas eu tento fazer mais ou menos isso. Tu investe muito em material, essas coisas? Eu tento investir, né? Porque, como eu disse, nós artistas pobres temos um pouquinho de dificuldade. Mas eu tento investir, então quando eu não tenho, eu faço uma cor específica, eu faço. Se eu misturar aquela cor com aquela outra, fazer sobreposição de cor, então eu tento fazer isso. Que muita gente diz, eu não tenho um lápis de 48, 60 cores, a Faber-Castell não vou fazer. Os meus desenhos eu faço com um kit de 12 cores, normal. Faço com uma caixa de 12 cores, eu faço tudo isso. Então... Eu pensava que era aquela canetinha cara, que é preta, canetinha não, lápis da Faber-Castell. Que é bem cara, né? E bem molinha também, os meus desenhos eu faço com uma caixa de 12 cores da atriz e eu faço. Tô tentando um pouquinho investir, né, em materiais melhores, mas enquanto a gente não tem condições, a gente vai investindo. Mas mistura a tinta, né? Não, isso aqui eu fiz com um lápis mesmo. Mas como é que chegou a esse tom? Eu tenho 3 caixas de lápis de 12 cores. Então, às vezes, cor verde, mas o tom de verde de um é mais claro que o outro. Então, eu faço essa mistura de sobreposição de cores. E, às vezes, eu faço aquele tom de verde, eu faço, eu não tenho o lápis daquela cor específica, mas eu faço, se eu misturar aquele verde com aquele outro verde. Então, eu vou testando muito esse lance de sobreposição de cores para poder chegar no tom específico. Quando eu vejo, eu não tenho aquela cor específica, eu faço, mas se eu misturar, fazer aquela sobreposição. Por exemplo, tem um tom que é o areia, se não me engano, da caixa de lápis da Faber, que é um marrom que geralmente a gente usa muito para fazer pele realista, que é um marrom um pouquinho mais claro, não tão escuro, para poder fazer essa sobreposição, mas eu não tenho, então eu faço. Eu vou pegar o marrom que eu tenho e passar um pouquinho mais leve. Eu faço isso em camadas, então às vezes no rosto eu faço, em uma parte só eu faço umas 6 camadas, só de lápis de cor. Então, geralmente, é uma camada só com rosa claro, aí às vezes é umas 3, 4 só com marrom. 3 caixas em cada semana, né? Que tu gasta? Não, inclusive eu tô precisando comprar uma, que a minha acabou, mas a última que eu tinha comprado foi no começo do ano. Então, durou até, bem dizer, um ano, com uma caixa de 12 cores. Então, eu tô tentando investir também em marcador preto, porque lápis preto gasta muito, principalmente... Nesse desenho da Brilhante eu gastei muito lápis preto. Então, geralmente, eu preciso realmente comprar um marcador preto, porque senão, gente, lápis preto é o que acaba mais rápido. Então, tem um, inclusive, que eu fiz em 2019, da Malévola, que eu gastei muito lápis preto. Que eu fiz ele, inclusive, eu peguei só um pouco, na época eu tava com marcador, então eu acabei fazendo um pouquinho mais rápido. Inclusive, eu tenho vontade de recriar esse desenho hoje em dia para ver o quanto eu evoluí em 2 anos. Então, esse aqui é um dos meus desenhos favoritos, eu faço. Hoje em dia eu olho, a boca tá um pouco torta, né? A gente faz aquele negócio assim. Mas na época, pra mim, tava incrível, perfeito. Eu estou no meu ápice do desenho. Mas hoje em dia eu já olho e faço, cara, tinha como eu melhorar. E hoje em dia eu faço, meu Deus, eu melhorei muito, porque eu busquei melhorar. Então não adianta tu ficar na tua cabeça, não consigo lá, não vou conseguir, se tu não tentar. Então, o segredo é tu ir tentando, mesmo que, não deu certo agora, eu vou ficar treinando para dar certo na próxima. Então, é mais ou menos esse segmento que eu sigo. Não deu certo agora, vai dar certo depois. O negócio é ir treinando. Pra esses desenhos, assim, tu já ouviu falar da caneta roxa?
Já, inclusive, eu acho incrível a invenção da caneta Posca. Eu queria muito comprar uma, mas eu ainda não comprei. Mas eu tenho muita vontade de comprar. Um dos meus desenhos favoritos também é esse aqui do James Charles, que é um maquiador, se não me engano, dos Estados Unidos. E eu vi essa foto dele no Pinterest e eu falei, meu Deus, eu preciso desenhar essa foto. Olha as borboletinhas, rapaz. Essas borboletas eu demorei muito pra fazer. Eu acho que eu demorei uns 3 dias só nessas borboletas. Em cada uma? Eu acho que eu fiz, não, eu vou fazer logo os detalhes todos pretos, porque como já tá tudo pronto, eu só preciso depois passar o azul. E eu demorei muito também nessa parte branca, que eu fiz como eu não tenho uma caneta branca normal, eu ia com corretivo, ia com um lápis, coisava um pouquinho do corretivo, ia fazendo pontinho por pontinho. Então, assim, foi um sofrimento. E também para misturar as cores, que eu não tinha um tom específico de lápis, como eu falei antes, sobreposição de cores. Eu dizia, eu vou misturar esse azul com esse azul para chegar naquele tom de azul. Então foi isso que eu fiz nessa boca, eu não tenho aquele tom específico de azul para passar, então eu vou passar um tom aqui, depois eu vou misturar com aquele outro tom de azul que eu tenho ali para chegar no tom. Então, inclusive eu amo esse olho, entendeu? Assim, eu acho incrível que eu consigo fazer maquiagem nos meus desenhos, mas eu não consigo fazer em mim. Eu acho incrível este fato. Mas é também um dos meus desenhos favoritos. Eu também amo esse desenho aqui. O cabelo eu demorei, eu acho que mais uns 8 dias pra fazer, por conta que eu faço cachinho por cachinho. Foi todo feito com lápis de cor, cachinho por cachinho. Então demora muito pra fazer. Então, geralmente, se você for olhar nos meus desenhos, eu quase nunca faço cabelo cacheado, porque demora horrores. Fica lindo? Fica, mas demora horrores, assim como na vida real. E quem tem cabelo cacheado, assim como eu, sabe que é, bem dizer, 1 hora só finalizando o cabelo e tem que esperar secar, enfim. Então, assim como na vida real, no desenho, o cabelo cacheado também dá um trabalho, mas no final fica lindo. Aqui também tu fez esse detalhe com a maquiagem. Né? Foi. E eu não tinha um tom de rosa específico e também, como eu fiz no outro desenho, sobre a posição de cores eu fiz. Então eu vou misturar esse rosinha mais claro com um pouco desse e também pressão de lápis. Por quê? A força que tu coloca no lápis. Se tu colocar menos força, a cor vai ficar mais clara. Se colocar mais força, a cor fica mais escura. Então, eu peguei um tom, eu fiz, esse tom, se eu passar um pouquinho ele mais leve, ele vai chegar num tom que eu vou conseguir misturar com outro tom para chegar naquele mais ou menos outro tom. Então, é uma coisa que eu busco muito fazer, é estudar cores. Então eu vejo muito estudo, né, de paleta de cores, para poder realmente fazer as coisas. E uma dica também que ajuda muito é ver tutorial de maquiagem. Pode não parecer, mas ajuda muito. A ver esses negócios de ponto de sombra, ponto de iluminação, que geralmente é mais aqui na testa, no nariz, nesse canto aqui no queixo às vezes faz. Aí o contorno é mais aqui, na testa, no nariz também. Então, ver tutorial de maquiagem ajuda muito, pode não parecer, mas ajuda muito nessa questão de sombreamento. Para fazer essas maquiagens também do James, eu fiz, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas aí eu fui o quê? Fui pesquisando tutorial de maquiagem, que eu sempre gostei muito de fazer, porém não sei fazer em mim, eu sei fazer nos meus desenhos, mas não sei fazer em mim maquiagem. Aí eu fui procurando, então ajuda muito, para quem não sabia dessa dica, ajuda muito procurar tutorial de maquiagem. Então, procura um Mari Maria, um Francine, entendeu? Procura nos tutoriais, porque ajuda muito. Não parece, mas ajuda muito nessa questão de iluminação e sombreamento e também nessa lance de maquiagem, né? De olho, boca normal e tal. Ajuda muito ver tutorial de maquiagem. Eu tô babando com os desenhos. E quando eu faço uma boneca, eu só faço ela de frente, que eu não consigo fazer assim, não. Eu ainda estou impressionada com esse desenho. Aí um olhinho redondinho e os cíliozinhos. Perfeito, ó. Tem esses 2 desenhos aqui que foi logo no começo, quando eu comecei a fazer desenho em preto e branco. Porque geralmente desenho em preto e branco a gente tem as gradações de cores, né? Tem um mais claro, que seria um HB, um 2H, tem um lápis normal HB, aí tem um 4B, um 6B, um 8B. Tem várias gradações que eu tenho do 2H ao 8B. Só que nessa época aqui eu não tinha nenhum, eu só tinha um lápis HB normal, só tinha um lápis, eu fiz. Tô nem aí, eu vou fazer mesmo assim. Então eu ia com lápis só, ia fazendo sombreamento com lápis só, fiz. Tá, fazer sombreamento só passar mais forte e vai criar sombra. Então, geralmente a artista usa muito esfuminho, mas como eu não tinha, eu esfumava com o nosso básico dedo
Então, geralmente, quando eu faço desenho preto e branco, eu fico parecendo que eu trabalho numa oficina, ou eu trabalho numa mina de carvão, que eu saio com as mãos tudo preta. E quando eu não esfumo com o dedo, que às vezes eu acho mais prático esfumar com o dedo, que geralmente é artista. Se você quer aprender a desenhar artista, saiba, você vai se sujar inteiro. Seja com, por exemplo, desenho preto e branco, você vai sair parecendo que trabalha numa mina de carvão, com as mãos tudo preta. Desenho também, tem vezes que quando eu vou trabalhar com tinta, quando eu olho pra minha roupa, tá toda suja. Mas enfim, gente, artista é isso. Tu quer ser artista, saiba que tu vai se sujar inteiro. Inclusive, quando eu vou trabalhar com tinta num desenho que eu vou sujar muito fácil, eu vou numa área assim, né? Às vezes eu vou no terraço, não vou muito dentro de casa porque senão a mãe reclama. Depois assim, se eu sujar eu vou ter que limpar. Então eu vou numa área assim um pouquinho mais afastada. Pra não fazer. Numa área um pouquinho mais afastada pra não fazer tanta bagunça. Aí nesse desenho aqui são meus 2 orgulhos que eu olho e faço, cara, eu amo esses desenhos. Inclusive eu amo esse gatinho. A forma que esse gatinho ficou, eu acho lindo. E eu acho incrível. E uma coisa, logo no começo, quando eu comecei a desenhar, eu desenhava muito croquis. Pra quem não sabe, croquis é desenho de roupa. Era uma vontade que eu tinha, era trabalhar como estilista, né, design de moda, que eu achava incrível. Eu desenhava várias roupas. Eu não desenhava tanto retrato, foi por um tempo depois que eu comecei a trabalhar mais nessas áreas do retrato. Mas antigamente eu desenhava muita roupa. Inclusive eu trouxe um que eu fiz esse ano, que eu tentei voltar um pouquinho, né, pra prática. Então eu fiz esse aqui de um croquis, mais ou menos. Não sou tão boa desenhando o corpo, eu ainda estou na prática para desenhar anatomia, mas ficou mais ou menos aceitável, mais ou menos apresentável. Mais ou menos não, minha filha, ficou aceitável. E esse aqui foi um rabisco, inclusive, que eu fiz semana passada. Rabisco aleatório, peguei uma folha de caderno e fiz. Tô sem nada pra fazer, vou rabiscando. Inclusive, eu postei no meu feed, no meu Instagram, que pra quem não segue, @estela20_costa. Vão seguir, entendeu? minha gente. Vão seguir, né? A gente aproveita aqui que é aquele biscoitinho, né? Vão seguir. Inclusive, eu postei no feed e eu achei a coisinha mais fofa do mundo, esse bolso. Até hoje eu faço, meu Deus, que vontade de entrar dentro do papel e apertar esse desenho. E uma coisa que, assim, como eu sempre fui muito fechada, muito tímida, eu nunca gostei muito de me expressar com palavras. Então, eu vi o desenho como uma forma de me expressar sem ter que falar nada. Então, muitas vezes, quando eu fico muito ansiosa, eu fico muito nervosa, eu faço, cara, eu vou desenhar. Tentar botar pra fora o que eu tô sentindo, que nem eu consigo explicar desenhando. Isso aqui foi numa época que eu tava meio que... minha ansiedade tava bem forte. E eu fiz esse desenho, que sabe, quando aquele sentimento que tá tudo dentro de ti, mas tu não consegue falar, tu guarda tudo pra ti, que é como se tu fosse incomodar as outras pessoas quando tu fosse falar. Então é como assim, ela tá sofrendo por dentro, mas tá com a boca tampada por não querer falar, ela própria tampou a boca, ou realmente nesse sentido, dela própria ter tampado a boca e ela não querer machucar os outros com os problemas delas, então ela aguenta tudo calada. Então por isso eu fiz como se fosse um desenho realmente dela chorando, tá tipo destruída, mas ela tá calada porque ela não quer incomodar os outros pra falar dos problemas. Então foi numa época que foi logo que a pandemia, foi mais ou menos em setembro, agosto, que a pandemia tinha voltado, né? Depois a onda, então tava tudo indo ao redor, eu vendo, meu Deus, pessoas estão morrendo e eu não consigo fazer nada pra ajudar. E eu ficava com aquele sentimento que eu faço, eu não tenho como ajudar, mas ao mesmo tempo era como se eu me sentisse culpada de não poder ajudar. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar os outros e quando eu vejo que eu não consigo ajudar, eu faço, meu Deus, eu queria poder ajudar, mas eu não consigo. Então, eu sou assim, que eu guardo muito, às vezes minha mãe até reclama que eu faço, tu tem que falar quando tu tá sentindo alguma coisa, mas eu não consigo, eu não gosto de falar. Então, isso aqui foi um desenho que representa muito meu sentimento na época. E depois, quando eu melhorei e eu vi esse desenho, eu falei, meu Deus, eu realmente coloquei tudo pra fora. E esse desenho foi logo numa época que eu melhorei, que aqui não dá muito certo a parte de baixo, mas seria como se fosse um chão com cimento, um asfalto e um girassol. Pra quem não sabe, o girassol representa a esperança, a vida. E eu vi que, cara, mesmo quando tudo ao redor, um cimento, um asfalto, tá tudo dizendo que não tem como, mas tem uma esperança de florescer, de estar tudo certo de novo. Então eu fiz esse desenho como uma forma de mostrar que mesmo que tudo ao redor tenha dizendo não tem como, não tem mais jeito, mas sempre tem um pontinho de esperança pra gente renascer e pra dar tudo certo de novo. O desenho vai muito disso, do desenhista se expressar no blog mesmo ali. Colocava pra fora o que ele
Noite Estrelada, que eu acho que é o mais conhecido do Van Gogh, né, que eu acho incrível. Que pra quem não sabe, A Noite Estrelada seria meio que a visão do quarto do hospício do Van Gogh, de como ele veria o céu, e eu acho incrível. Que é uma da cerejeira também, que eu acho lindo, um quadro que ele fez para dar de presente pro irmão, ou foi pro sobrinho, se não me engano, que o sobrinho tinha o mesmo nome dele. Então eu acho incrível a forma como o Van Gogh transmitia, se expressava com os desenhos, e eu acho simplesmente incrível. Inclusive tem um dos desenhos deles que é dos girassóis, que eu acho lindo, e foi uma das minhas inspirações para fazer esse desenho do girassol, que eu fiz, cara, eu fui pesquisar um pouco mais sobre o girassol e eu fiz, cara, vou desenhar. E foi uma das coisas que me inspiraram a fazer realmente esse desenho. Foi uma das coisas que me inspiraram realmente a fazer esse desenho. Inclusive, uma das minhas maiores vontades é ir lá na Holanda visitar o Museu do Van Gogh, que tem todas as obras deles, e eu tenho muita vontade de ir para lá, conhecer a fundo, realmente pesquisar e tudo mais. Eu tenho muita vontade também de visitar a casa de Anne Frank. É um lugar que eu tenho muita vontade de ir. Eu acho a história dela simplesmente incrível. Eu nunca li o livro, né? Mas eu conheço mais ou menos a história e eu acho incrível a forma como ela transmitia nas palavras tudo que ela estava sentindo em meio a tudo que estava acontecendo ao redor dela, mas a forma como ela transmitia. E a arte, geralmente, muita gente pensa a arte é só desenhar, mas não, a arte envolve várias coisas. Então, o canto, a dança, a escrita. Inclusive, as minhas formas de expressão de arte são desenho e a escrita. Às vezes eu vou escrever, não sou muito boa escrevendo, mas às vezes me vem uma história aleatória na cabeça e eu escrevo. Inclusive, eu tinha começado a escrever uma história baseada em A Culpa das Estrelas, que é meu filme favorito. Não é que eu gosto de sofrer, né? Que meus filmes favoritos são A Culpa das Estrelas e As 5 Passos de Você. Então, ou seja, você vê que a pessoa gosta de sofrer, de chorar. Entendeu? A Culpa das Estrelas, eu já assisti aquele filme mais de 10 vezes, mas não importa quantas vezes eu assisto, eu sempre choro no final. As 5 Passos de Você é a mesma coisa, a cena do se despedindo de Estela, inclusive, eu chorei muito, porque além da história, só que no momento a personagem tinha meu nome, então assim, tocou assim, num ponto... Foi na aula. Foi num ponto que eu me imaginei ali. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu chorei horrores. Minha mãe vendo, menina, tá chorando porque eu filmei o personagem ali. Enfim, mãe, eu digo que eu sou muito dramática, é a minha forma de expressão. Você já fez algum desenho inspirado em As 5 Passos de Você ou algum desses filmes que você assistiu? Eu fiz, eu acho que logo em 2017, 2018, um Dia com as Estrelas muito antigo. Foi logo quando eu realmente comecei a assistir mais o filme. E eu simplesmente, a primeira vez que eu vi o filme, cara, me apaixonei. De cara, as obras do autor, né, do John, são incríveis. Eu tenho muita vontade de ler mais livros dele. Eu só li A Culpa das Estrelas, mas eu tenho muita vontade de ler Cidade de Papel. Quero Você, Alaska, eu acho, que é o nome do outro. Tem um que eu vi no BookTok, que é um que eu tenho muita vontade de ler, é Tartarugas Até Lá Embaixo, que eu já vi muita gente falando muito bem. Então eu tenho muita vontade, eu acho que o John é um artista incrível, a forma como ele se expressa. Cidade de Papel, eu nunca li o livro, mas eu já vi o filme. E manhã assisti o filme e ficou sem entender. Eu faço, mãe, sim, a senhora não entendeu o contexto, a mensagem do filme. Mas que pra quem viu o filme ou leu o livro vai saber do que eu tô falando. Mas assim, o John é um artista também que eu me inspiro muito. Tanto pra escrita quanto pros desenhos, a forma como ele transmite tudo, eu acho incrível. As formas como ele transmite. As emoções e tal, eu acho incrível. As músicas te inspiram também? Sim. Às vezes eu pego e fico o dia inteiro com fone de ouvido só escutando música. Eu fico, não. Eu já me inspirei em muitas músicas, às vezes. Não sei o que acontece, que quando a pessoa tá triste, só aparece música triste pra você escutar. Não sei o que acontece. Às vezes a pessoa diz, tô triste, eu vou escutar mais música triste pra entrar assim, de fundo na depressão. Mas... Falei tão leve. É sobre isso. Então, eu sempre gostei muito de escutar música, cantar, apesar de quando eu cantar eu pareço uma gralha cantando, mas a gente canta assim do mesmo jeito, entendeu? Deus foi assim, tu vai desenhar pra não passar vergonha cantando, entendeu? Que tu ia querer se arrastar pra um outro lado, tipo, ser pra outro.
Então eu busco muita música também como uma forma de inspiração. Eu gosto muito de escutar música internacional, mas também porque tem muita gente que dá muito hype pra música internacional, mas as músicas da MPB brasileira são incríveis, tipo Elis Regina, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Caetano Veloso. Eu acho incrível as músicas de Caetano Veloso. E eu acho, cara, como assim tem gente que não dá valor à música da MPB? É tipo incrível. Entendeu? Que tem muita gente que diz, é gringo, dá muito hype pra gente gringa, coisas dos Estados Unidos principalmente. E esquece do Brasil, gente, vamos valorizar o nosso país, por favor. Aqui também tem artistas, cantores, escritores, desenhistas, artistas de vários ramos incríveis. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para as coisas aqui no Brasil. Tem um menino daqui de Recife que ele tá bombando muito, Lucas Mães, se eu não me engano. Ele tá bombando muito. Ele fez a interpretação daquela música de Chico Buarque, se eu não me engano. Você gosta de Chico Buarque, essas coisas? Caetano, você gosta? Eu gosto. Eu já ouvi Chico Buarque, mas não escutei muito. Na minha infância, eu sempre fui de escutar muito Roberto Carlos, porque minha avó gostava Esse também. cara sou eu. Roberto Carlos, então todo fim de ano tinha lá, a gente vê o especial do Roberto Carlos, entendeu? Que é assim, o Roberto Carlos some e ele aparece vivo de novo, do nada, no Natal. No ano Ele tá novo. vivo? Ele morreu. Ele morreu, foi. Eita, tá vivo, né? Meu Deus. Então, mas assim, então a gente também, Tim Maia, a gente escutava muito, antigamente, aquela música também Pois bem, cheguei, eu acho muito animada, muito assim, e quando eu tô muito animada eu faço, meu Deus, quando eu tô muito empolgada com o desenho eu só penso nessa música, Pois bem, cheguei, que é uma música bem animada e te coloca lá em cima, eu faço, vou pensar nela pra desenhar, que coloco o astral da pessoa lá em cima. Aí tem vezes que eu tô meio assim, eu faço, vou desenhar. Às vezes de dia eu fico o dia inteiro com bloqueio criativo querendo desenhar e não vai. E às vezes de noite. Geralmente é mais à noite que me dá esses surtos aleatórios de ideias. Então, às vezes eu tô lá do nada e eu fico. Uma ideia surge do nada, eu faço, meu Deus. Às vezes é quase 10 horas da noite, lá vai eu. É o papel. E rabiscar. E rabiscar. Meu filho, menina, vai dormir. Eu faço, mãe, se eu não botar agora eu vou esquecer, que minha memória é péssima. Eu faço um negócio agora, em menos de 5 minutos eu esqueço o que eu ia fazer. Então eu faço, mãe, eu tenho que botar a ideia agora, porque senão amanhã eu esqueço. Então lá vai eu, rabisco. Às vezes a ideia tá na minha cabeça, mas quando eu vou botar no papel não sai tão bom. Eu faço, não, mas amanhã, porque às vezes de noite a gente acaba ficando um pouco cansado. Então eu faço, mas geralmente eu procuro desenhar mais de dia. Outra que tô mais disposta, que à noite a gente já vem um pouco mais gostado de escola, atividades, enfim. Então geralmente eu gosto de desenhar bastante à tarde e fim de tarde. Eu gosto muito de escutar música desenhando e vendo assim o pôr do sol. Eu acho lindo. E uma das coisas que eu acho muito bonita daqui na nossa cidade é o pôr do sol. Eu acho lindo o pôr do sol daqui. A mistura das cores, inclusive, é uma das coisas. Eu acho lindo quem sabe pintar paisagem. Não sei pintar paisagem, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender, a fazer aquelas pinturas de paisagens e tal. Eu já fiz foi no trabalho que ela passou, inclusive, de pintura em tela. Eu fiz eu acho que foi pro Dia das Mães, ou foi pro Dia dos Pais. Eu não sou muito ligada com tinta, eu sou mais ligada com lápis de cor, então não ficou lá essas coisas. Então, mas eu acho incrível quem sabe pintar paisagem. E uma coisa que eu acho linda é aquelas auroras boreal. Eu acho lindo. Eu tenho muita vontade de aprender a pintar um dia naquilo pra dizer não. Pelo menos uma vez na minha vida eu pintar aquilo dá certo e dizer eu pintei uma aurora boreal. Eu acho lindo. Tenho muita vontade de ver uma assim pessoalmente, de perto. Que tem hora que eu gosto muito de ver no TikTok, tipo, de coisas falando dos planetas, das estrelas, das galáxias. Que eu acho muito incrível. Eu faço, meu Deus, a gente é tão pequeno e o universo é tipo, tão grande. Eu faço, meu Deus. A gente é muito insignificante, muito pequeno. Eu faço, meu Deus. Tem hora, aquelas crises existenciais do nada. Aí tem hora que eu fico lá olhando pro pôr do sol. Eu faço, meu Deus. Eu sou tão pequena, tu fizesse isso tudo. E eu sou tão pequena, eu faço, meu Deus. Como é que eu vou transmitir essa grandiosidade toda numa tela pequena, num papel? Faço, não tem como. Não tem como. E eu acho incrível quem sabe pintar paisagem. Às vezes não é nem como paisagem, mas quem sabe trabalhar com tinta em tela, eu acho incrível. Não tenho muita habilidade pintando com tinta em tela, eu sou mais ligada com lápis de cor e no papel, mas eu tenho muita vontade de aprender. Você já desenhou algum pôr do sol, assim, uma paisagem? Já tentasse desenhar?
Já quando eu era criança, eu amava desenhar. Eu sempre fazia o mesmo desenho. Minha mãe não aguentava mais, toda vez eu dando o mesmo desenho pra ela. Um solzinho Eu- e uma nuvem. Era o sol com uma cara, eu fazia o sol com uma cara. Eu acho que é marca de toda criança desenhar um sol com uma cara alguma vez na vida. Aí fazia as nuvens, eu desenhava a minha casa, aí atrás eu fazia um pôr do sol. E quando não era isso, eu desenhava uma ilha. A ilha assim, um coqueiro horroroso, que parece Eu amo fazer isso. aqueles coqueiro horroroso. Inclusive, tinha 2 programas que eu assistia muito quando era criança, que era o Arte Ataque. Eu amava assistir o Arte Ataque da Disney. Tinha hora que eu deixava de fazer tudo. Eu dizia, não, eu agora vou assistir Arte Ataque. Aí tinha aquele negócio que aí dizia, não, a gente vai fazer isso aqui. Vamos precisar de papel, tesoura. Eu fazia, papel eu tenho, tesoura também tenho. Aí dizia, não sei o que do pelicano da China. Eu faço, de onde é que eu vou tirar isso, homem? Pelo amor de Deus. Já Tipo, desistia. já desistia na hora. E quando não era isso, era uma mistura que ele fazia como se fosse coisa de cola e água. E tinha Aí, aquele papel. com um jornal, com papel pra fazer papel machê. Eu faço, homem, eu não sei fazer isso não. Entendeu? E eu gostava muito de um desenho, eu acho que é muito antigo esse desenho. Eu quase nunca vejo ninguém falando dele. É Luiz, eu acho, que é um coelhinho branco que ele desenhava. E era um desenho incrível. Foi uma das minhas inspirações quando era criança, que eu amava ver aquele desenho e desenhar. Então, mas esse desenho é muito, muito antigo, eu acho que quase ninguém vai lembrar. Mas era um desenho que eu amava ver, então foi ele e Art Attack que eu sempre via e dizia, não. Eu acho que quando era criança, além da Disney, foram os 2 desenhos que me fizeram focar mais no desenho. Acho que foi mais ou menos isso. Tu desenha muita coisa da Disney assim, tu fizesse esse do filme Luca, né? Tem mais. Tem muito, né? Eu já fiz aquele que eu mostrei, né, da Malévola também. Não sou de desenhar tanto, não lembro se eu trouxe. Então eu sempre busquei muito trazer essa mais esquemática da Disney, tipo olhos bem grandes, pra chamar Cores atenção. vibrantes. Cores vibrantes, olhos bem grandes, porque se você olhar as animações da Disney, eles têm esses olhos bem grandes, bem marcantes, eu acho algo simplesmente incrível. Então se você for realmente parar para analisar meu desenho, você sempre vai ver que eu busco trazer um olhar bem marcante, geralmente. Tu consegue olhar para uma pessoa, pegar um papel e começar a rabiscar e desenhar? Às vezes eu penso numa cabeça de um rosto totalmente aleatório, que eu faço, cara, que rosto aleatório, eu nunca pensei isso na minha vida. Eu começo lá rabiscando, eu faço, não. Eu crio um rosto totalmente aleatório. Inclusive, eu fiz um desenho da minha irmã, que eu peguei uma foto dela e fiz o desenho. Dela, mas eu acabei não trazendo. Mas eu já desenhei assim, às vezes a ideia na minha cabeça. Uma vez, quando eu era criança, acho que eu tinha uns 9, 10, 11 anos, eu desenhei o meu avô. A gente não tinha nenhuma foto dele. E minha mãe só foi falando as características dele. Dizia, ele usava óculos, ele tinha o cabelo mais assim, eu fui desenhando. E minha mãe olhou o desenho e fez, tá parecido. Eu fiquei, como assim tá parecido com meu avô? Eu nunca vi foto, nunca vi nada, eu só escutei a senhora falando as características. Ela falou, mas tá parecido. Tu pegou as características dos óculos, do cabelo, da barba e fizesse. Eu fiquei, meu Deus. Acho que foi uma das minhas mais coisas assim, das pessoas só irem falando as características e desenhando. Eu acho que eu não tenho mais esse desenho, porque com o tempo a gente às vezes acaba tendo que jogar algumas coisas assim. Mas foi, eu acho que algo que realmente me marcou ter desenhado meu avô, sendo que eu nunca tinha visto foto, nunca tinha visto nada. Minha mãe só foi falando as características que ela lembrava, porque ele faleceu, ela era muito nova. E eu só fui desenhando e ela falou, tá parecido com teu avô. Eu fiquei, meu Deus. Passada e chocada. E aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Curte e comenta aí o vídeo e compartilha também. E já sigam bastante Estela, tá? No Instagram dela pra acompanhar todos os desenhos. É isso, gente. Meu arroba é estela20_costa. Eu tô tentando ser um pouquinho mais ativa no Instagram. Então, sempre que eu posso, eu tô postando foto minha, desenho, posto stories. Então, me acompanhe e, de último incentivo pra você, gente. Como eu disse logo no início, não desistam. Mesmo que não seja perfeito, só saiam rabiscando aleatoriamente que uma hora sai, gente. Uma hora o desenho vem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau, gente. Tchau, gente.